Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, depois de algum tempo, aqui neste canal, no meu Instagram. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o fim da análise, o fim da psicanálise, né? Como tal, formação do analista, o tripé, as escolas, né? As dúvidas que o pessoal tem tido aqui principalmente no meu Instagram, com algumas postagens minhas. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Conseguem me ver bem? Tá ok? O pessoal tá entrando aqui, ó. Ana Clara, Blenda, boa tarde. Niliane Brito, bem-vinda, Niliane. Agora já tem um monte de gente aqui. Buenos, Pedro, buenos. Francine, ô Francine, tudo bem? Legal. Tá entrando bastante gente aqui, hein? Tô gostando de ver. Cíntia tá aí, Cíntia, bem-vinda. Pessoal, fiz algumas provocações, né? A galera tava achando assim, nossa, vai vender o livro dele e tal. Não tem nada a ver. O livro que tá saindo aí é Psicanálise nas Redes. Não tem muito a ver com a live de hoje não, tá? Nem vou falar dele aqui hoje. Mas a ideia, né, é que eu já tenho tratado isso há algum tempo, né, com alguns seminários. Acho que é uma questão que sempre me tocou, né? E mais precisamente fiz cartel sobre a formação do analista, né, vinculado ao IBP. O Marcelo Veras foi o mais um, inclusive, né? Grande Marcelo Veras. E ali a gente trabalhou a questão da formação do analista, né? Bom, o resultado disso foram assim 2, 3 anos trabalhando ainda mais sobre essa questão, né? E eu acabei encontrando alguns empecilhos que podemos chamar assim de mitos, né? Que tem sustentado a prática de muita gente no campo que a gente vai chamar de psicanálise. Um campo que nós sabemos muito bem que não é um campo comum, né? É um campo cheio de divergências, tá? Inclusive recomendo aqui a leitura desse livro aqui, A Psicanálise na Vida Cotidiana 3, tem do Eduardo Andrade, daqui a pouco ele aparece aqui. Tem um texto do Paulo Secarelli, Tornar-se Analista, a História de um Percurso. Recomendo muitíssimo o texto dele, tá? Tá aqui, ó, bonitinho, né? Vale muito a pena vocês, de repente, né, entrar em contato com o Eduardo, com o Paulo, com o pessoal aí que tem à disposição esse livro para vender, né? Porque vai bem assim o pensamento que eu tenho, né, embora de outra linha teórica, né, que o Paulo, é mais ou menos o mesmo, né? Tentar sustentar o que a gente pode chamar de uma formação em psicanálise a partir de diferenciar o que é o mito, né, que muitas pessoas pregam, como se fosse uma seita, uma religião, por isso eu vou usar esse termo pregam, e o que de fato está nos textos e que nós conseguimos verificar com o tempo, né, o que é que nós podemos chamar de formação em psicanálise. Então, acho que a primeira coisa que nós podemos trabalhar aqui hoje é falar um pouquinho sobre o mito do tripé, né? Por que o mito do tripé? Quantos de vocês aqui já não ouviram dizer que o tripé é para sempre? Que o tripé é a base da formação do analista? Que o analista sem tripé tá manco. Analista sem tripé tá manco, né? Interessante essa ideia. Bom, acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, né? Agora, uma perguntinha básica aqui. Quem de vocês começou a atender a partir do tripé? Veja bem, vamos considerar que o tripé, né, que não foi instituído por Freud, tá? Não foi instituído por Freud, foi instituído pelas associações posteriores a Freud. O tripé seria, supostamente, análise pessoal, né? Ok? Supervisão do caso clínico e estudo da teoria. Ok nesse ponto? Né? Porém, quem de vocês começou com o tripé?
uma pergunta muito interessante e simples, né, que as pessoas não se fazem. Ou começou na análise pessoal, ou começou no estudo da teoria e só depois foi atender um paciente, ou começou no estudo da teoria e aí foi para análise pessoal e depois foi atender o paciente, ou começou a atender o paciente, depois foi para análise pessoal, que isso chega para mim de vez em quando. Então, assim, vamos começar por aí, né? Essa ideologia, né, do tripé é uma coisa que não se sustenta quando a gente vai verificar na prática. Por exemplo, igual quando falam que a criança tem arco reflexo, né, quando nasce. O mamar é arco reflexo da criança. Quem fala isso não faz observação experimental, né? Porque é só você ir lá na maternidade e contar quantas crianças nascem, quantas crianças já nascem mamando. Não são todas, inclusive é a minoria que faz isso, né? Grande parte dos nenês, quando nascem, não sabem o que é mamar. Eles têm que aprender. E grande parte, se não todas as mães, não sabem o que é dar de mamar. Elas também têm que aprender na relação que se constitui com o filho. Então, para o primeiro filho vai ser de um jeito, para o segundo filho de outro, para o terceiro, então esquece. Essa questão da experiência única, né, singular, particular, né, é isso que vai nos produzir algum tipo de possibilidade de teorizar sobre. Isso nós chamamos de ciência, né? Então, a ideia que eu estou tentando trazer aqui para vocês é que vocês, pelo menos a grande maioria que está por aqui, né, parem de repetir os jargões no campo da psicanálise, né? Que começa pelo tripé. Ninguém começa pelo tripé. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Ninguém começa pelo tripé. Por quê? Porque ou você começa na análise pessoal ou começa pela supervisão. Não tem os três aí. Já começa por aí, tá? Segundo ponto. Marco, mas o tripé é imprescindível para sustentar o analista na posição. Tá. Vamos pensar isso com carinho. Quantos de nós, durante o nosso percurso, já não fomos encurralados por não termos condições financeiras de pagar análise pessoal, supervisão e, por exemplo, seminário, estudo da teoria? Vamos botar o pezinho no chão e parar de viajar na maionese? O que vocês acham dessa ideia? Uma ideia boba, né? Eu mesmo fiquei algum tempo sem supervisão, né? Marcos, você faz supervisão de quanto em quanto tempo? Geralmente uma vez por mês, né? Ou 2 vezes por mês, dependendo. Mas análise de controle com a Silvia Amigo. Mas você já está em outro percurso. Acho que sempre foi assim, na verdade, né? O Jorge Cesarino vinha para Londrina, eu fazia análise de controle com ele e tal. Então, assim, primeiro a gente tem que sacar que, principalmente no começo do nosso trabalho, o dinheiro é escasso. E eu sempre recomendo para as pessoas que me procuram, entre análise pessoal e supervisão, faz análise pessoal. Mas, Marco, é o que você acha? Não, não é o que eu acho. Vamos lá. Freud, 1912. Então, prontos? Vamos começar em 1912. Dava para pegar lá de 1905 sobre a psicoterapia, mas eu já passei tanto por aquele texto que eu enjoei. Falei, não vou pegar aquele texto. Inclusive, o texto que eu vou abrir aqui para conversar com vocês, o Paulo Ceccarelli, né, cita aqui, né, a psicanálise na vida cotidiana 3. Então, né, peguem aquilo lá, peguem isso aqui, tanto faz. Né? Vamos lá. Há anos, quando perguntado sobre como nos transformamos em analistas, respondi. Isso Freud falando. Através da análise dos próprios sonhos. Certamente, essa preparação é suficiente para muitas pessoas, mas não para todas que querem aprender a análise. Também não são todas as que conseguem interpretar os próprios sonhos sem a ajuda de terceiros. Atenção aqui, considero parte dos muitos méritos da Escola Analítica de Zurique o fato de ter enfatizado essa condição,
concretizando-a na exigência de que todo aquele que quiser executar uma análise dos outros deverá primeiro submeter-se a uma análise junto a um especialista. Quem levar a tarefa a sério deveria optar por esse caminho. Nossa, cadê o tripé? 1912. Ah, Marco, mas é 1912, tá. Beleza, vamos lá. Um dos últimos textos escrito pelo tio Freud. Análise Finita e Infinita, 1937. Estão prontos? Vamos seguir aqui. Onde e como o pobre coitado poderá adquirir aquela habilitação ideal necessária em sua profissão? A resposta será na própria análise, com a qual começa a preparação para sua atividade futura. Por razões práticas, esta só poderá ser breve e incompleta. A sua finalidade principal é possibilitar um juízo ao professor, ou seja, ao analista, para avaliar se o candidato pode ser aprovado para continuar na formação. Ou seja, Freud, em 1905, que eu não citei aqui, mas está lá, 1912, 1937, falando a mesma coisa. Que a formação do analista se dá no divã, na análise pessoal. Tá claro isso para vocês agora? Ou ainda acham que o Marco tá falando essas coisas porque ele acha, porque ele tirou da cabeça, porque ele tá com a teoria da conspiração? Quando eu critico determinadas instituições e eu falo para vocês, perguntem para o analista lá que dá aula quanto tempo ele está de análise, por exemplo. E muito provavelmente vocês vão escutar, eu fiz por 3 anos, eu fiz por 5 anos, eu fiz por 35 anos. Será que isso está de acordo com aquilo que é proposto dentro do campo da psicanálise a partir dos textos de Freud, Lacan, Klein, Winnicott, Bion, como queiram? E mais, pergunto para vocês, aqui a gente já vai avançar em outro ponto, A análise, ela é para sempre? Veja como a gente vai desmontando o mito do tripé. Bom, se para que eu me sustente como analista é preciso sustentar o tripé, manter o tripé, supostamente um analista não deve atender se não estiver em análise. Tá certo? Tô errado. Mais uma vez Freud, no mesmo texto, 1937. É chegada a hora de desfazermos um possível mal-entendido. Vejam bem, o Freud escreve o texto inteiro falando dessa questão, a análise, qual é o objetivo, a finalidade da análise e tal. E, nossa, toca o barco aqui. Vamos lá. Não tenho a intenção de afirmar que a análise seja de todo um trabalho sem fim. Seja qual for a vertente teórica que se defenda a esse respeito, penso que, atenção aqui, o Freud falando, o fim de uma análise seja uma questão de prática. Ou seja, se você é kleiniano, winnicottiano, freudiano, caralho a 4, pouco importa. A questão é que a análise deve necessariamente ter um fim. Lacan, como bom freudiano, há controvérsias, mas Lacan, como bom freudiano, escreve um texto quando ele estava no seio da IPA, ou seja, quando ele estava lá, em 1956, ele era analista de data da IPA. Ele era o responsável pela formação de analistas da IPA. Em 1956, ele está dizendo sobre a situação da psicanálise e a formação do analista em 1956. Que a Laís entrou aqui. Oi, Laís. Um beijão. O Freud vai dizer que o Lacan, em 1956, vai dizer que não apenas que uma análise deve ter fim, mas que o modelo proposto pela IPA de formação
não corresponde ao que deve ser esperado de uma suposta formação de analistas. Por quê? Bom, vocês já ouviram falar de um tal de Ferenczi? Reiki? Leiam que esses caras que estavam juntos com Freud dizem sobre a formação do analista no sentido de um tempo prévio de análise, pré-determinado. Ora, não é segredo de ninguém que Freud, em um dos seus textos, se utiliza daquela famosa fala, né, de um sábio, de um conto, né, um sábio quando é perguntado, né, por um aluno dele, quanto tempo vai demorar o caminho? O sábio responde, começa a andar. Aí a gente vai ver, porque eu não sei, não tem como saber quanto tempo você vai demorar no caminho se eu não souber o tamanho dos seus passos, né? A velocidade que você caminha. Não tem como saber antes. Aí a gente começa a ter alguns problemas muito sérios, institucionais. Por quê? Porque, primeiro, é impossível que uma pessoa que se diga eu estou fazendo curso de formação em psicanálise, é impossível que todos saiam dali analistas. Entendem o ponto? Não é um curso, não é uma certificação, não é um diploma que vai formar analistas. O que é muito interessante, muitíssimo interessante. Por quê? Pelo simples fato de que Lacan, em 1956, faz uma baita de uma crítica ao modelo de formação estabelecido pela IPA, junto com Ferenczi, com Hayek, com vários outros analistas. François Dolto. Mas vai ser em 1967 em que ele vai dizer, então, o que seria para ele, o que seria para o Lacan, o que seria esperado na escola que ele funda, o fim de uma análise. Estão prontos? Proposição de 9 de outubro de 67. Com o que chamei de fim da partida, chegamos, enfim, ao âmago de nossa colocação desta noite. O término da psicanálise superfluamente chamada de didática é, com efeito, a passagem do psicanalizante a psicanalista. Lacan, aqui em 67, também estava dizendo que o fim da análise é a passagem de analisante a analista. Nesse mesmo texto, a gente começa a sacar que o que se trata, ele cita Alcibíades, o banquete de Platão e tal, mas o que se trata é passar de amado a amante, como eu já tenho conversado com alguns de vocês aqui. Então vamos lá, nós temos em Freud que a análise tem um começo, um meio e fim. Nós temos em Lacan que a análise tem um começo, meio e fim. Da onde esse povo tira que a análise é pro resto da vida? Aonde está isso no Freud? Aonde está isso no Lacan? Hoje mesmo uma pessoa veio falar para mim, os meus professores lacanianos todos falam que a análise é pro resto da vida. Não estão lendo Lacan. O pessoal já está desesperado aqui, né? Como é essa passagem? Como saber quando se dá esse momento? No texto mesmo tem, né? O que é bem bacana é que Lacan, quando ele vai formalizando a psicanálise, o método, a clínica, né? O percurso de análise, ele vai deixando claro, nos dando elementos para poder pensar. Então, quem quiser, deixa eu ver se o livro está aqui de fácil acesso, mas quem quiser saber mais... tá aqui, está do lado de cá. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, achei. Bons materiais, né, pra gente pensar ali a formação do analista, né? Não só em Freud e Lacan,
Eu vou mostrar aqui para vocês alguns, né? E vocês vão poder seguir o próprio percurso de vocês, né? Olha que pode, tá. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu insisto nessa questão da formação do analista, quando eu insisto em bater de frente com esses mitos, né? E falo assim, bom, para quem fala que a análise é pro resto da vida, não entendeu nada do que Freud escreveu, não entendeu nada do que Lacan escreveu. Dentro da escola inglesa, inclusive, né? É proposto, a partir de algumas vertentes. Tem gente da escola inglesa aqui que pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas é proposto a partir de algumas vertentes que o fim da análise deveria ser quando, né, o ego do paciente se identificasse ao ego saudável do analista. Né? Isso inclusive é uma das coisas que Lacan critica, né? Fala assim, bom, como pensar o ego saudável? Para quem não acompanhou, eu fiz a leitura comentada dos textos do Freud e está no YouTube. Um desses textos, né, que é esse aqui que eu estou citando para vocês, Análise Terminável, Análise Finita e Infinita, o próprio Freud vai dizer assim, cara, esse negócio de eu saudável é uma viagem. Ele não fala desse jeito, né? Mas é como se falasse para mim. Esqueçam esse negócio de eu saudável, porque isso não existe. Então, não vai ter como, né? Aqui, ó. Bom, agora eu não vou achar. Mas tudo bem. Só para vocês terem uma ideia, né? Acaba ficando algumas críticas, né? Assim, meio que o pessoal fala, não, é briguinha de partido, de escolinha, de religião, de seita. Não, se nós vamos criticar, nós precisamos estar muito bem fundamentados. Mas não só isso, se nós vamos praticar a psicanálise, é preciso também que nós estejamos muito bem fundamentados. Se a gente vai dizer que, por exemplo, o tripé, não sei o que, esqueçam a ideia do tripé, pelo amor de Deus. Se o tripé fosse suficiente, Lacan não tinha, ao inventar a sua escola, por exemplo... Mostra o livro, calma, já mostra. Ao inventar a sua escola, né, ao criar a sua escola, ele não teria colocado ali mais 2 dispositivos. Mais 2 dispositivos. Esses tempos eu estava lendo alguns textos da IPA, né? Aí eu critico a IPA, mas eu leio, né? Eu vou lá no site, eu vejo o que está acontecendo, né? Eu estou por dentro de algumas coisas, não de tudo, óbvio, é impossível. Mas esses tempos eu estava lendo no site da IPA que só o tripé não é o suficiente. Que eles estavam pensando na questão do quarto elemento, né, que seria o laço entre analistas, o laço com as instituições. Ou seja, a IPA, né, tá entendendo que não existe analista sozinho, que o analista se faz numa rede, não é sozinho, é no laço com o outro. Então vamos lá, para falar da formação do analista e para sair um pouco dessa ideia, né, muito de papo de papagaio, né, de repeteco. Livros que eu recomendo, vocês vão ver que são diferentes escolas, são diferentes instituições, ok? Primeira escola, Corpo Freudiano, Seção Rio de Janeiro, Lacan e a formação do psicanalista. Marco Antônio Coutinho Jorge organiza esse livro aqui. Pessoal, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Marco, você leu tudo? Óbvio que não. Mas eu li algumas coisas bem bacanas, tá? Alain Didier, Catherine Milot, né? Tem aqui também Elisabeth Roudinesco, Denise Maurano, eu tenho acompanhado um pouquinho do trabalho dela, né? Philippe Julien, eu tenho um livro dele fantástico, eu comprei num livro, vocês ler aquele livro lá. Outro livro muito legal, O Desejo do Psicanalista, Liberdade, Determinação e Psicanálise. Marco, o que isso tem a ver com a formação do analista? Tudo, tá? Da Diana Rabinovich. Incrível, um livro incrível. Marcos já leu inteiro? Óbvio que não também, né? Esse aqui é um livro que a gente lê devagarinho, depois vai ler outra coisa, derrama café, ó, né? A gente vai saboreando.
Outro livro, Aposta no Passe, do Jacques Lamillère, Associação Mundial de Psicanálise, né? Então aqui eu estou trazendo para vocês, seguido de 15 testemunhos de analistas da escola, membros da Escola Brasileira de Psicanálise. Estou trazendo uma série de textos, de livros para vocês, de diferentes escolas, e todos eles falam que a análise tem começo, meio e fim, ok? Esse aqui fantástico, Isidoro Veg, Os Discursos e a Cura, né? Para quem perguntou lá como se dá para pensar ali e tal, né? Como é a análise do começo ao fim, tá aqui, tá bom? A partir dos 4 discursos do Lacan. Oi, Cris! Cristina Royer tá por aqui, beijão! Esse livro eu li inteiro, tá? Tudo, de cabo a rabo, 3, 4 vezes já, né? Eu faço, tem um grupo de estudos aqui em Londrina, né? Em Arapongas, com o pessoal lá. Esse ano nós lemos esse livro inteiro, na presença da Silvia Amigo, né? Da Escola Freudiana de Buenos Aires. E Eric Porte, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Muito bom, principalmente quem está aí pensando a questão da formação. Estão perguntando o nome do primeiro livro, calma. Lacan e a Formação do Psicanalista, né, organizado pelo Marco Antônio Coutinho Jorge, tá? Então assim, vamos lá. Primeiro, se vamos falar de formação do analista, de análise finita e análise infinita, vamos pensar o que esses caras aqui, o Freud falou, Melanie Klein falou, Winnicott, Bion. Marco, o que você sabe deles? Quase nada. Eu sei do Freud, que eu leio, eu sei do Lacan, que eu leio um pouco, mas assim, de verdade mesmo, todas as instituições, né, sérias, que tem ali a base da psicanálise muito bem estruturada, não vão fugir muito disso não, né? Que a análise tem começo, análise tem meio e análise tem fim. Eu acho que isso é muito bacana, né? É muito bacana da gente pensar hoje, por quê? Porque tá cheio de instituição, de analista, repetindo o que ouviu e sequer leu para dizer do que está falando, né? E eu estou trazendo para vocês aqui alguns elementos, né, para derrubar de vez com essa ideia, né? Então tá, então já temos aí que o tripé não funciona, que o tripé muitas vezes é 2 pés, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5, vai depender muito da escola que você tá. Então esse negócio de análise, supervisão, estudo da teoria não rola não, né? Pode até ser que funcione, mas começa por aí? Não. Começa por onde? Pela análise pessoal. Posso começar pela teoria? Boa sorte, né? Mas inclusive o Freud vai dizer nesse texto de 1912, né, justamente isso. Você pode ler muito, estudar muito, e esse é o grande problema nas universidades aqui no Brasil, pelo menos as que eu já passei, né? Você pode ler muito, estudar muito, falar muito sobre isso, mas se nunca viveu isso na pele, você não sabe o que é psicanálise. Você pode teorizar sobre a psicanálise, sobre o percurso de análise e tal, mas se não viveu isso na pele, não é que não conta, mas a gente sente a diferença, né, de alguém que está falando da experiência que teve no próprio corpo e de alguém que está falando tão simplesmente a partir do que leu, do que ouviu falar, né? O pessoal está pedindo para olhar a caixinha de perguntas aqui. Vamos lá. Caixinha de Nossa, tem muita pergunta aqui. Após passar de analisante a analista, é que deve dar a teoria a quem deseja exercer a função? Não. Olha, o Freud, né, o Lacan, não era muito dessa ideia assim de que, bom, você começa a análise, você termina a análise e aí você vai atender, né? É mais ou menos assim, leiam o texto do Lacan, proposição, e também leiam o texto depois da proposição. Esse texto da proposição a gente está lendo no meu grupo pelo ESP, né? Depois da proposição, tem um outro texto do Lacan, eu vou só pegar o nome certinho, porque eu acho que é Nota Italiana, ou Nota aos Italianos.
Nota italiana, né? Página 311 aqui nos outros escritos. Vamos lá, página 311. Inclusive, Lacan, pelas coisas que eu já li, é totalmente contrário essa ideia de você faz um percurso ali, né? E aí agora eu sou psicanalista, né? Cadê? Aquele o Lacan vai falar, né? Autorizar-se não é autorritualizar-se. Ou seja, autorizar-se a analista não é, né, se dizer psicanalista, porque cumpriu um determinado tipo de percurso. Mas, né, aquele que está como analista, na função de analista, né, como eu conversei com uma colega aqui hoje, aquele que está exercendo a função do analista ali, né, consegue sustentar esse lugar minimamente para que uma análise possa se dar. Ok? Então, a gente vai vendo que conforme nós vamos avançando na nossa própria análise, o Freud já dizia isso, isso é muito verdadeiro, isso não é mito, né? Isso é real, isso não é lenda, isso é real. Conforme a gente vai avançando na nossa própria análise, a gente vai conseguindo se sustentar nesse lugar de objeto, né? E tomando menos, cada vez menos, né? Acreditando menos naquilo que os pacientes nos dizem que nós somos. Porque nós não estamos ali enquanto alguém, enquanto eu, enquanto ser, enquanto sujeito, né? Nós estamos ali como objeto. Objeto de causa. Causa de quê? Causa de desejo. Desejo de que haja análise. Tá? Então, não necessariamente você precisa terminar o teu percurso de análise. Inclusive, há que entender, estava conversando com a Sandra Berta há um tempo, a Sandra Berta é do Fórum do Campo Lacaniano, a gente tem que começar a levar isso muito a sério. Não é porque você está atendendo pessoas que você chegou ao final da sua análise. Não é porque você consegue se sustentar nesse lugar de analista que você chegou no final da sua análise. Acho até, Sandra Berta tinha dito isso, né? Essa era uma ideia dela, não sei como isso está no Fórum do Campo Lacaniano hoje, mas a proposta que ela estava trazendo era para que analistas que já tivessem feito o passe na escola permanecessem na análise por um tempo para testemunhar os efeitos de que aquele percurso produziu nele mesmo. Para que ele mesmo verifique o que se produziu. Bem bacana, né? Então a gente está vendo que a análise, o buraco é mais embaixo. Marco, quanto tempo demora? Só Deus sabe. Vamos lá, toma café, toma um vinho hoje, talvez, né? A gente se prepara para deixar gravado. Eu vou tentar deixar gravado, prometo. Deixe as referências nos stories, por favor. Aqui é mais complicadinho. Pessoal, mandem as perguntas para vocês aqui agora, tá? Que daí eu vou respondendo aqui, tá bom? Na medida do possível. Após um tempo de análise, o analista fará encontros mensais para se analisar? Não entendi, né? Por que encontros mensais? O Freud recomenda... Veja, o Freud recomenda no texto Análise Finita e Análise Infinita que o analista retorne, né, de tempos em tempos para análise. Recomenda. Recomendar não é a mesma coisa que obrigar, né? Então aí a gente já tem várias questões aí divergentes. No entanto, o fim de análise para Freud era um, para Lacan é outro, né? São fins de análise muito distintos. Né? Freud formaliza muito mal e porcamente o percurso de uma análise, tá? Isso é real. Vamos pegar lá os textos do Freud, né? Que versam sobre análise, né? Os artigos técnicos, depois construções em análise, análise infinita e por aí vai.
vocês vão verificar que há uma carência de formalização da psicanálise, ou seja, o que se produz, né, o que se produz na clínica ali, na relação transferencial, como a gente pode pensar isso? Aí você pega Lacan. Lacan, o grande trabalho de Lacan, a meu ver, foi poder formalizar isso. Marco, mas Lacan usa topologia, não sei o que. Freud também usava, minha gente. O que foi traduzido para nós aqui de português tópica, na realidade é topologia, né? Não é tópica. Tem até, o pessoal perguntando aqui, essa coleção da Companhia das Letras se recomenda? Não, mas na falta de outra melhor serve. Eu recomendo esse aqui, da Autêntica, tá? Então, assim, autêntica. e a original, né, em alemão. Mas como eu não leio alemão, e acredito que boa parte de vocês não, a da Autêntica serve. Voltando aqui, né? O Freud, inclusive, ele vai deixar a gente meio no limbo com isso, né? Da formalização da psicanálise, mas ele trabalha com a topologia também. Se você pega lá, né, o primeiro esquema que a gente vai encontrar, né, não sei se é o primeiro, mas a gente vai encontrar lá no Projeto para uma Psicologia Científica, né? Vocês já vão ver ali o Freud desenhando neurônio, as vias aferentes, deferentes, tal. É bem bonitinho de ver, né? O canal de excitação, tal. Freud está fazendo uma topologia. Como não enxergar isso? Né? Quando o Freud está dizendo lá a dinâmica da transferência, né? Quando ele vai dizer lá da série de repetições que se produzem na maneira de amar, como não verificar ali uma série? Ou seja, a produção de um conjunto em que um fica de fora, né, para que haja um conjunto. Recordar, repetir, elaborar também é um bom texto, né, para a gente pensar ali a questão da repetição e tal. O inconsciente, como não enxergar, depois que a gente lê Lacan, óbvio, mas como não enxergar no texto inconsciente do Freud, ele já falando sobre significante, sem dizer exatamente essa palavra, né? Estão perguntando aqui, Lacan diverge de Freud sobre o fim de análise ou complementa? Diverge de Freud. Para Freud, o fim de análise, né, seria a suspensão do recalque, assim, de forma bem, né, direta, né, a suspensão do recalque. Inclusive, a ideia que o Freud tem na formação do analista é que o analisante, né, o analista, aquele que aspira a ser analista, né, o aspirante a analista, possa passar por um percurso mínimo de análise e verificar, né, uma vez que se suspende o recalque, né, verificar aquilo que estava ali sob a égide do recalque, que estava recalcado, que estava proibido, que não podia ser dito. Né? E a partir daí essa mudança que se sente no corpo. Bom, aqui temos um problema. Alguns lacanianos vão discordar de mim e ok, né? Eu acho que o terreno aí é um pouco escorregadio, mas a gente não pode se furtar de discutir isso também. Para o Freud, a ideia era descobrir o sentido inconsciente do que estava ali. Para o Lacan, não vai ser mais descobrir o sentido inconsciente, porque todo sentido é uma ficção, né? Então a ideia não é tanto você dar sentido como um ponto de estofo. Ah, Marco, mas no primeiro Lacan era essa clínica. Ok, mas depois não é mais, né? Para quem pensa, o primeiro, o segundo, o terceiro Lacan, tudo bem. A ideia isso vocês vão ver lá no texto que eu estou recomendando para vocês, né? A proposição é você poder ir na tua análise pessoal até verificar, né? Até experimentar, provar, viver na pele. Viver na pele. Lacan vai chamar de sossobrar todos os sentidos. Viver essa falta absoluta de sentido. Mas ninguém vive aí. E aqui que está o pulo do gato. Ao invés de procurar, ninguém sobrevive sem nenhum sentido, sem nenhuma fantasia e tal. Mas ao invés de procurar uma fantasia que tampone o furo,
sintomaticamente, a gente vai em análise produzir. Isso também tem a ver com o texto do Freud, Construções em Análise, ok? Nós vamos produzir a partir disso. Tá? Não sei se ficou muito claro. É uma proposta. Mais um texto da formação do analista, da Mirtha Sbrum, que eu não tinha achado aqui, tá? Que é a formação do analista na escola de Lacan. Eu não sei onde está, eu devo ter emprestado para alguém. Não sei, até sei para quem que eu emprestei aqui, né? Mas vamos lá, não sei se eu respondi ou não, né? Tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não. Mais alguma pergunta, alguma questão, gente? Pra gente trabalhar aqui, para conversar um pouquinho. Expliquei a questão do tripé, então, né? Que essa ideia de tripé não se sustenta quando você vai ler os textos, quando você vai, né, conversar com analistas muito experientes, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Estão perguntando aqui na Companhia das Letras alguns erros de tradução. Acho que passou alguma coisa aqui. Manda a pergunta para mim. Ah, tá. Essa da Companhia das Letras, o Paulo traduziu direto do alemão também. Por isso o questionamento. Me parece bem similar à autêntica. Guto, leia as duas em paralelo. Você vai começar a ver que, embora pareça, quando você chama, né, pulsão de instinto, cara, aí você literalmente cagou na retranca, né? Por quê? Porque instinto é uma palavra que Freud raramente usa, né? Ele usa tribe. Até o Paulo, né, falou assim, porque a gente vai utilizar aqui, né, instinto, mas aí o leitor vai ter que fazer esse exercício. O leitor que pega pela primeira vez um Freud para ler, não vai saber diferenciar o que é pulsão e o que é distinto, vai estar achando que é a mesma coisa de que se trata. E mais, tá cheio de psicanalista, entre aspas, dando curso de psicanálise, falando de subconsciente, de instinto, de que existe sentimento recalcado, né? Então a gente começa a tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai falar de psicanálise, porque quando a gente compara, e eu falo isso sempre a vocês, quando vocês comparam o que está aqui, né, aqui, né, com aquilo que falam, vocês começam a ver que muito mais, né, o cara está ensinando aquilo que ele acha que está escrito, uma interpretação muito particular, muito pessoal, que às vezes não deixa de ser válida, né, do que de fato aquilo que está lá, tá? Estão perguntando aqui, eu concordo em parte sobre o tripé para a formação, mas você não acha que algo desse tripé é necessário ter? Cara, eu acho que eu já respondi, não sei, Vitor, se você está aqui o tempo inteiro aqui na live, mas no comecinho eu já respondi sobre isso, né? O tripé, ele é insuficiente, ele não funciona, né? Que você tenha que ter supervisão, óbvio, que você tenha que ter estudo da teoria, óbvio, que você tenha passado pela análise pessoal, óbvio que sim. Mas aí você colocar esses três como se fosse uma regrinha, agora eu tô... Não, isso não funciona. E mais, né? A hora que você está ali no ensino de Lacan, na proposta de uma análise de orientação lacaniana, você vai ver que não se trata só de três, mas tem o cartel, né? Tem para algumas instituições o passe, tem o laço institucional com outros analistas. Você vê que a coisa, o buraco é bem mais embaixo, né? Para se sustentar aí. E também que a análise tem fim, né? Também que a análise tem fim. Então essa ideia de tripé pro resto da vida já cai por aí, né? Como ser o tripé pro resto da vida, se a análise acaba, ficaria com 2? Entendem o problema? Eu acho que é um problema da gente parar para pensar um pouquinho, né? O que de fato se dá nas instituições e o que dizem que deveria ser e que ninguém faz, né? Então vamos botar o pé no chão aí. Acho que tem muito ideal, né? Muita idealização, né? E tudo que faz é tornar a coisa um pouco mais impossível, né? Por exemplo, se a gente for seguir o pensamento do Freud, ipsis literis, né, do que é a formação do analista, que é a partir do divã e tal, vamos lá, quem de vocês tem dinheiro para pagar a análise 5 vezes por semana? Pelo menos, né, 5 vezes por semana. E mais, quem de vocês tem dinheiro para pagar a análise 5 vezes por semana com o analista da escola, reconhecido pela IPA? Uma coisa aqui.
Tem um cara muito famoso que estava na formação do analista na época do Freud e que não se analisou. Pode isso? Mais ainda, vamos lá, Jung. Por que Jung era psicanalista até 1910, 11, depois que briga com Freud não era mais? Mas, eu não quero nem falar que o Freud não fez análise, tá? As cargas a Flies, né? Tá. Vamos deixar isso quieto por enquanto. Lowenstein, que foi analista do Lacan. Ou aquele cara lá que criou a psicanálise, a cognitivo-comportamental, Aaron Beck. Vocês acham mesmo que Aaron Beck fez análise? Foi psicanalista? Como? O Alain Didier veio, ele vai dizer disso num dos livros dele, né? Que eu tenho aqui, inclusive. Ele vai falar assim, olha, é muito diferente você fazer um curso, você saber que existe o inconsciente, e você viver o inconsciente na pele. E você testemunhar os efeitos do inconsciente na pele. Isso é o mínimo que se espera de alguém que deseje ocupar esse lugar de analista. Né? O mínimo. Mas o mínimo não quer dizer o suficiente. E daí a gente vem com as outras propostas, né? Freud, Lacan mesmo disse, tem um texto do Freud, do Lacan, que ele vai dizer exatamente assim: todo mundo sabe que para ser psicanalista é preciso passar pela análise, que a análise produz um analista, não o. Nós estamos aqui saindo daquela ideia de uma identificação com o analista, o ser mitológico, né, e tal, que eu tento trabalhar aqui com vocês no Instagram, né, tirando um pouco dessa ideia e tal. Então Lacan vai dizer isso, né? Que, bom, todo mundo que vai para análise e chega ao fim, ele passa por essa transformação a ponto de poder se dizer analista. Mas que seja analista, que se diga analista, não é o suficiente para atender a outros. Não é. Então, para ser psicanalista, basta análise pessoal. Para acolher a outros, é preciso mais. A Laís está aqui, né? Aqui na sociedade espanhola, a análise para ser analista é de pelo menos 4 vezes por semana com o psicanalista da SEB. E é caro, né, Laís? Eu fiquei sabendo, eu atendo uma galera da Europa aí que vira e mexe, eles tentam e aí desiste, né? Porque não dá, assim, é surreal, né? O pessoal cobra. Né? E ok, daí a gente começa a falar que psicanálise é para a elite, né? Realmente, algumas instituições é mesmo, né? Se você vai ver o preço que custa isso aí, custa, cara, a vida do cara. O cara vai ter que fazer uma escolha. Ou você é psicanalista, ou é você, sei lá, outra coisa. E vai acabar sendo outra coisa, porque não tem dinheiro para ficar lá os 3 anos, ó, de 3 a 5 anos, né? Fazendo análise. Eu mesmo não teria condição nenhuma de ser analista pela IPA. A não ser que alguém me apadrinhasse, né? Mas aí também, esse preço aí, eu não estaria disposto a pagar, não. Né? Muito, né? Pois é. A última que eu fiquei sabendo é que em Portugal, se eu não me engano, era 50 euros por sessão. Né? Inclusive, alguns pacientes que eu atendo de lá, eu acabo cobrando por aí, né? Por esse valor também. Mas a sessão uma vez por semana, 2 no máximo, né? Quando precisa 3, mas assim, raramente precisa 3 vezes por semana. E a ideia é mais ou menos essa. Pô, 50 euros dá 250 euros por semana. Gente, que é isso? Né? Mundo em crise, pandemia. Né? É complicado, né, a gente tentar sustentar um negócio desse. O Guto, você vem para pós do ESP em BH? Adoraria trocar uma ideia contigo. Fico convite. Cara, provavelmente não sei. Eu preciso ver como tá a agenda aí para os próximos anos. Simone,
Para ser analista é preciso passar pela escola de psicanálise? Não, Simone, de forma alguma. É preciso passar pela análise pessoal. Agora, se você quer ser analista, né, e ter esse reconhecimento, fazer esse percurso, eu sempre sugiro fazer análise comigo? Não. Corre do Marco Leite. Faz análise com alguém de escola, né? Não precisa ser comigo, não, né? Faz análise com alguém de escola, tal, que já tem aí um percurso, né, 30, 40 anos, tá cheio de analista de escola muito bons, inclusive. Na pós do ESP mesmo, a gente trabalha com os docentes, né? Grande parte deles são analistas de escolas e tal. Então, assim, tá em boas mãos. Isso garante alguma coisa? Óbvio que não. Não garante nem que vai existir análise. Mas pelo menos você sabe que a pessoa que está te atendendo, que está te acolhendo ali naquele momento, né, tem o mínimo necessário, né, para exercer essa função. Né? Essa é a diferença. Boa parte dos analistas que não estão, boa parte assim, a grande maioria, a absoluta maioria, não todos, mas a absoluta maioria dos analistas que geralmente estão fora da escola, incluso aqueles que estão nas universidades, por exemplo, dando aula e tal, não seguem, né, a rigor essa proposta do tripé, por exemplo, como muitos deles dizem, insistem na cabeça dos alunos, né, que eu acho muito ruim, né, muito ruim. As pessoas estão querendo que os alunos comam algo que eles não dão conta de digerir. Então, vamos com calma aí, devagar com andor. Análise eu faço, participo de grupos de estudo, estou seguindo, lendo bastante e seguindo. Ótimo, tu tá seguindo, bom, né? Não tem por onde ir, né? Que não seja por aí, tá? Mais alguém perguntou aqui. Qual o seu posicionamento do uso de testes psicológicos por parte do psicanalista? Não faz o menor sentido usar teste psicológico. Mas, assim, se você está atendendo uma criança, ou dependendo do caso, óbvio que isso pode ajudar, né? Óbvio que pode ajudar. Mas, na minha clínica, nunca foi necessário, né, um teste psicológico, pelo contrário, né? Na hora que eu pensei em usar é porque eu estava com dificuldade de compreender o caso, de acolher o caso, de pensar o caso. Então não era botar o meu paciente a mais trabalho, mas era me colocar a trabalho em supervisão, em leitura, em discussão, né? Como você falou, instituindo o tripé causa um medo enorme da clínica de dar conta de tudo. Sim, sim. Esqueçam essa ideia de dar conta de tudo. Esse é um dos primeiros, acho que os primeiros lutos que a gente faz na análise, né? Primeiro a gente começa a diferenciar o que afinal de contas é nosso desejo, que é desejo do outro, que a gente não dá conta nem do nosso desejo, quanto mais de fazer o desejo do outro. Eu não tampo nem o meu buraco, por que eu tenho que tampar o buraco do outro, né? E aí você começa a entender que ligar o foda-se não deixa de ser também fazer um tipo de laço social. Mais interessante até, né? Ligar o foda-se não é desrespeitar os outros, né? Mas é poder acolher, é poder caminhar junto, né? É poder trocar e saber dizer, opa, peraí, aqui, cara, não é comigo. Aqui é com o psiquiatra, aqui é com o neurologista, aqui é com o médico lá, o gastro, né? Aqui é com a acupuntura, por que não, né? Acho que não é por aí, não. Marco, tu não acha que o fato de não existir o tripé... Eu tenho um problema com essas perguntas quando tem muito não, tá? Não acha, não existiu o tripé. Mesmo que ao longo de alguns anos se torne uma linha muito tênue, dando abertura para pessoas se dizerem psicanalistas sem ao mínimo pouco? Sim, mas isso já acontece, Gabi. Tá cheio de gente aí que faz 2 anos de curso. Torne-se psicanalista em 6 meses, R$99 a parcela, tal. Vocês não viram isso já no Instagram? Tá cheio, eu sempre que chega denuncio. Seja psicanalista em 2 anos, tal. Aonde? 40 sessões para ser psicanalista. Aonde que esses caras tiram esses números cabalísticos assim? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? Então, se você tá numa instituição que fala desses números, pergunta para a pessoa, cara, de onde vocês tiraram esse número? Né? Pergunta, interroga mesmo. Né? De onde vocês tiraram esse número? Porque eu estava lendo no Freud, não tem. Estava lendo no Lacan, não tem. Na Melanie Klein, não tem. Cadê? Né? Ou então, 50 minutos a sessão.
Da onde tiraram 50 minutos a sessão? Eu sei, mas não vou falar aqui hoje. Isso é assunto para para uma próxima live, né? Eu trabalho bastante com os alunos que fazem aula na pós comigo. Quando a gente vai trabalhar sobre o método analítico, eu trabalho bastante com os alunos em cima disso, né? O que de fato é regra e o que de fato é recomendação. Se a gente toma, por exemplo, como algumas instituições estavam tomando até então, que é impossível fazer análise online, essas instituições hoje deveriam estar falidas. Mas não foi isso que aconteceu. Então, vamos lá, né? Antes mesmo da pandemia, eu tive uma situação bem complicada na minha vida e eu ia para Curitiba, né, toda vez. Aí eu fiquei doente, eu não consegui ir para Curitiba e eu fiquei em desespero, liguei para minha analista, ela me atendeu online. E foram assim, um mês e meio, quase 2 meses me atendendo online porque eu não tinha condições físicas de viajar. E foi muito bem, obrigado. Me ajudou pra caralho ali, né? Prova disso que eu tô aqui vivo, conversando com vocês, né? Melhorei as questões da minha saúde também. E a análise ali, naquele momento, teve óbvio que teve um efeito muito interessante, muito positivo, né? Até o meu médico falou disso, né? Então, já respondi. Quero dizer, o surgimento de charlatões que ao frequentarem análise pessoal por, digamos, um mês, sinta pronto para ser analista. Sim, Gabi, isso acontece. Tem um cara que criou um instituto de psicanálise. Ele veio aqui na minha clínica, ele começou a fazer aula na pós-graduação, saiu, né? Veio aqui na minha clínica, ficou aqui algumas sessões, nem deu para entrar em análise, foi embora, desapareceu e criou o Instituto de Psicanálise Brasileiro, aí, sei lá o nome do negócio, né? E está se colocando como psicanalista. Ele pode porque ele fez um curso de psicanálise, né, nessas instituições bem complicadas, né, que eu estou dizendo para vocês, é que, bom, não tem nada a ver com psicanálise, né? Estou fazendo análise há 2 meses no início, gostando do assunto. Que bom, não gosta muito não, tá? Porque gostar muito de psicanálise dá um piprocó. Gente, já estamos passando aqui do horário. Nossa, tem um monte de coisa aqui. O Marcos está sustentando que é necessário algo além do tripé para a formação, não que o tripé não deve existir. Exatamente! Né? Exatamente. Essa ideia de tripé é que as pessoas tentam vender pra gente, mas que isso não funciona, porque na prática só análise pessoal, supervisão, estudo da teoria não funciona, né? E mais, não funciona assim na realidade. Ninguém começa pelo tripé, né? Ou seja, alguns sortudos em determinado momento da vida, ou porque são milionários, a hora que saem do curso de psicologia, já passaram aí 10 anos por análise, já sai, tem dinheiro, então continua pagando análise, continua pagando seminários e continua pagando supervisão. Ótimo, ótimo, mas não é o suficiente. Marco, como assim? Se não tiver laço de trabalho com outros analistas, olha, sinto muito, mas vai ser muito difícil, né, sustentar uma psicanálise. O que a gente mais vê são pessoas sustentando um delírio do que é a psicanálise, justamente porque não estão enlaçados com outros grupos. Estava fazendo um cartel no começo desse ano, né? E o cartel, justamente o Clayton da EBP era o mais um. A gente estava lendo o seminário 20. E em determinado momento o Clayton falou assim pra gente, mas o cartel, o mais interessante do mais um é que eu sou responsável, né, para que vocês não tenham um delírio coletivo. No sentido de, entendemos Lacan, ok, legal, vamos lá. Né? Tá todo mundo delirando junto, né? Então você pode delirar sozinho, você pode delirar na coletividade, mas é sempre importante, né? Será que eu estou delirando? Será que eu entendi mesmo? Como é que será que é isso aqui, né? Compara as fontes, conversa com os colegas, repensa o caso clínico, né? Um caso clínico legal, né, para a gente pensar é o próprio caso do Homem dos Lobos. Leiam a história do Homem dos Lobos. Vocês vão ver quantos diagnósticos, coitado do Sergei teve, né, durante a sua vida e depois de morto também continuaram a dar diagnóstico para ele, né?
Isso é realmente um absurdo. Uma vez eu questionei uma dessas publicidades e me bloquearam. Sim, sim, eles fazem isso comigo também, tá? É bem por aí mesmo. Não tem argumento, eles fecham o parquinho, né? Eu acho que esses caras estão muito baseados em ideais e fazem essa proposta para ver se cola. O absurdo mesmo. O absurdo, cara, eu acho que não é nem por aí, Vitor. O absurdo é que eles fazem isso sabendo que não dão conta do tripé e cobram caríssimo depois para que você continue. Então, eles fazem isso pro próprio bolso, né? Tá. Qual a sua posição diante do paciente que informa por WhatsApp a decisão para análise? Ana, eu sempre tento conversar com os pacientes, porque na maioria das vezes é resistência, seja do paciente ou minha, né? Mas eu sempre chamo para conversar, tá? Na maioria das vezes. Às vezes é um momento, uma interrupção. Leiam um texto do Freud, Análise Terminável e Interminável, onde ele vai falar sobre isso, né? Acho que é bem bacana. A gente tá ali com o Freud. Tem leitura comentada, eu faço a leitura comentada desse texto no YouTube pelo Instituto UESP. Entrem lá e deem uma olhada, né? O silêncio também diz muito. Teve sessões que duraram 40 minutos ou 1h10, por exemplo, com o analista que me acompanhar. Geralmente eu atendo meus pacientes em 30 minutos, 20, 45 chorando, né? Dependendo. Vai depender muito do analista, vai depender muito da sessão. Não tem como. Eu acho que esse é o ponto. Não tem como ficar pré-determinado que vai ser assim ou assado. É preciso se permitir a experiência, tanto analista quanto analisante. Gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Nós vamos fazer outros desse, tá? Nossa, tem muita pergunta aqui. Gente, não vai dar. Já passou da hora. Um beijão, até depois. E até a próxima. Se gostaram, compartilhem esse vídeo. Vou tentar salvar aqui agora. Prometo, se eu não fizer nada errado, vai dar certo, tá bom? Um beijo, gente. Obrigado pela participação e até mais.